Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui a gente vai dar continuidade à nossa aula. Então, nessa aula será abordado o tema de planejamento e implementação de ações voltadas à inclusão digital da pessoa idosa. Então, quando a gente fala, de inclusão digital, a gente não está só referindo apenas ao uso do dispositivo ou dos aplicativos, mas a gente também está falando de um processo mais amplo que envolve promover a autonomia da pessoa. Então, a gente falou um pouco disso semana passada, semana passada não, perdão, na aula passada, sobre como a gente consegue, através de perguntas e observação, ver o nível de conhecimento dos alunos e como a gente consegue identificar a motivação, a necessidade deles. Ao longo dessa aula, a gente vai discutir alguns assuntos relacionados ao planejamento das atividades, a elaboração desses materiais didáticos e como a gente organiza essas atividades. A proposta é apresentar alguns princípios para ajudar vocês a montarem, algumas orientações nessa construção desse material, para ficar mais claro e também para focar na inclusão digital para o público. Então, aqui, como eu já falei, aula de hoje, planejamento e implementação de ações para a inclusão digital. Então, aqui, hoje a gente vai falar, de planejamento e elaboração de material didático. O material didático eficaz, ele costuma apresentar algumas características principais. Então, aqui, a clareza, e a clareza ela está relacionada à forma como as informações são apresentadas. Então, algumas instruções confusas ou ambíguas dificultam a compreensão. Isso pode gerar alguma insegurança no momento da aula, então a gente tem que evitar. A gente tem que focar em instruções claras, instruções fáceis, até melhor, textos mais curtos, Então, faça isso, clique nisso, como se fosse no modo imperativo. A simplicidade, que eu coloquei aqui, envolve nessa redução da complexidade. Então, a gente organizar o conteúdo em etapas menores, isso que eu falei, de falas mais focadas. Então, clique nisso, toque nisso, com poucos passos, sem excesso de informação. Porque quando tem muita orientação, às vezes pode ter alguma dificuldade ou dificuldade em entender os passos. E no aspecto visual, tem um papel muito importante do apoio na compreensão do conteúdo. Então, quando a gente utiliza elementos como imagem, destaque, a organização espacial ajuda muito o participante a entender. Então, se a gente utiliza alguma imagem, a gente tem que destacar aonde deve clicar, o que deve fazer. E é importante também a gente sempre falar, eu acho sempre bom, enquanto a gente monta o material, ter imagens. Porque às vezes, por exemplo, se a gente for tirar um print, uma captura de tela de um celular no WhatsApp, vai ser parecido com vários celulares no WhatsApp, mesmo sendo modelos diferentes. Então, é bom a gente trabalhar com imagens e sempre destacando o que fazer, onde clicar, todos esses pequenos passos. Bom, acho que eu não falei, mas se eu estiver olhando para o lado é que eu estou passando o slide aqui. Planejamento de atividades. Então, o planejamento das atividades, ela deve seguir uma estrutura lógica e progressiva. Então, inicialmente, é importante a gente partir de conteúdos mais básicos. Então, como o reconhecimento do aparelho, dos botões, como voltar para a tela inicial, algumas funções simples e avançando gradativamente.
com tarefas mais complexas. E essa sequência, ela favorece a construção do conhecimento e faz com que o aluno saiba, né, já como mexer no celular. Então, quando a gente fala, né, de conteúdos mais básicos, então, como conhecimento do aparelho, meu Android, o que isso é diferente do aparelho que é iOS? Um exemplo. Como que eu volto para a tela inicial? Como que eu faço captura de tela? Meu celular ele não tem o bloqueio. Como que eu faço esse bloqueio da tela? Então, tudo isso a gente pode pensar, né, que são conteúdos básicos, como ligar e desligar o celular. Deixei aqui como exemplo. Outra questão que eu coloquei aqui é a definição de um foco temático por aula. Então, a gente trabalhar um único tema que permite maior aprofundamento e acaba evitando dispersão. Então, quando muitos conteúdos são abordados simultaneamente, a gente tem uma atenção menor. E isso acaba atrapalhando o aproveitamento da aula. Então, a gente pensar em ter um foco por aula, um foco temático, é melhor. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Fazer chamada de vídeo e áudio pelo celular, pelo WhatsApp. Então, são uma aula que vai ser com essas duas temáticas. Ai, Ana, mas para uma aula é pouquíssimo tema. Tem pouco tema para uma aula. A gente pode colocar mais atividades, né? Então, fazer chamada. Esses são os passos. E agora, liguem um para o outro. Vamos testar ao vivo. E a outra coisa é a revisão, que tem um papel muito importante no processo da aprendizagem, né? Tudo na nossa vida que a gente aprender, a gente tem que retomar para não esquecer. Então, tudo na nossa vida que a gente aprender, a gente tem que retomar para a gente não esquecer. Isso faz parte, né, do aprendizado. Então, a revisão tem esse papel importante. Retomar os conteúdos anteriores contribui para a fixação, como eu disse, e permite também identificar possíveis dificuldades. Então, eu acho legal sempre ter uma revisão fixa. Eu acho importantíssimo ter uma revisão fixa no final de todas as aulas. E o que eu acho interessante, ter essa revisão fixa sempre também trabalhando, dado na aula anterior. Na aula anterior eu dei sobre chamada, como fazer videochamada no WhatsApp e mandar áudio. E na aula atual eu dei sobre como mandar localização. Então, na revisão, eu já posso ver o tema passado e o tema de hoje. E aí, na próxima aula, eu vejo como mandar localização novamente e mais o tema da aula. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa revisão para a gente conseguir fixar esse aprendizado. E isso para qualquer pessoa. E assim também que a gente vê a questão da dificuldade. Então, eu fui fazer em casa depois, eu não consegui. Tudo bem, então agora na nossa revisão, vamos fazer passo a passo novamente, sem problema. E aqui eu coloquei, né, da flexibilidade. Então, é importante a gente considerar o ritmo dos participantes, né, dos nossos alunos. Cada pessoa tem um tempo de aprender, todo mundo sabe que existe isso. E o planejamento ele deve ser flexível para a gente adaptar a essas diferenças. Na aula passada, a gente falou sobre o mapeamento, né, conhecendo o público, para a gente ter um nivelamento, para o grupo andar em conjunto. Então, se a gente pensar em adaptar sempre essa velocidade do ritmo, né, de aprendizagem, dessa forma o planejamento deixa de ser apenas uma organização prévia e passa a ser um instrumento dinâmico e ajustando as necessidades sempre do grupo. Na aula passada e nessa aqui a gente vai falar um pouco, né, da inclusão desse material. Então, na aula passada tem um slide que eu falei sobre a adaptação, da gente pensar nas limitações físicas, né, em relação à visão, em relação à audição, em relação à
a tato também, questão motora, e tudo isso entra nessa parte de flexibilidade, que a gente tem que pensar enquanto a gente estiver planejando as nossas atividades. Bom, planejamento de atividades é a importância da estrutura visual. A estrutura visual dos materiais didáticos, ele exerce uma influência diretamente na compreensão. Então, aqui eu coloquei alguns pontos. O uso das fontes maiores, e também com bom contraste, para facilitar a leitura, especialmente para pessoas com dificuldades visuais. Então, um exemplo, eu não posso colocar amarelo fundo e a letra, perdão, o fundo branco e a letra de amarelo, porque não vai ser visualmente contrastante e vai causar uma dificuldade para ler. Textos pequenos, a mesma coisa. Ou com baixo contraste. Tudo isso pode dificultar no entendimento do aluno. Outro ponto que eu coloquei aqui, né, para a gente evitar a infantilização do conteúdo. Quando a gente está falando, né, de pessoas idosas, a gente tem que evitar totalmente a infantilização, desde o fundo quanto das palavras. Tudo que a gente for colocar nesse material didático, a gente tem que olhar para não ter. Se abrir o leite, coloca ele na geladeira. Para ser uma linguagem apropriada, com coerência, a coerência visual. Então, essa parte também merece o destaque dela, né? Para a gente ter a repetição de alguns padrões, como ícones e cores, para contribuir para a familiaridade e auxiliar na memorização. Então, um exemplo, o símbolo do Pix. Em todos os bancos, o símbolo do Pix é igual. Então, quando eu for ensinar, eu tenho que ensinar com aquele símbolo, para ele já memorizar. Esse símbolo é o símbolo do Pix. A mesma coisa com os ícones, como ícones do WhatsApp. Claro que a gente também tem que pensar que existem as atualizações, que a gente sabe que é constantemente. Às vezes, a cada mês, a cada 3 meses, o aplicativo atualiza. E às vezes atualiza também os ícones. Mas é importante a gente ter essa padronização. E aí, quando alterar, a gente mostrar que alterou e seguir com essa padronização para a gente ter a memorização desses ícones. É importante a gente considerar isso que eu falei das atualizações para a gente montar as nossas aulas. Então, eu tenho uma aula sobre o WhatsApp, mas o WhatsApp já mudou. Está em constante atualização. Então, eu também tenho que estar em constante atualização para montar esse material. Então, princípio fundamental. Um princípio fundamental na elaboração dos materiais é a simplificação, no meu ponto de vista. Então, sempre que um conteúdo apresenta alguma dificuldade de compreensão, pode ser possível que esteja com texto muito grande, ou acaba mal organizado, ou excessivamente complexo, com palavras complexas. Então, a redução do número de etapas, a divisão do conteúdo em partes menores e também a organização sequencial tendem a facilitar esse entendimento. E, claro, a padronização, que nem eu falei no outro slide, né? A gente padroniza os ícones para mostrar, ou tem uma padronização de passos. Aqui eu coloquei, né, poucos passos por slide, de 2 a 3 no máximo. Porque se eu dividir o meu slide em 4 partes e mostrar parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é muita informação em um slide só. Então, se a gente fazer em 2 passos ou 3 no máximo, eu consigo prender melhor a atenção, consigo atingir no foco, mostrando certinho no slide aonde eu quero que o aluno olhe, eu consigo sinalizar melhor. E esse princípio ele não significa reduzir a qualidade do conteúdo, mas sim tornar ele mais acessível para o público, para puxar mais a atenção desse público.
eu coloquei algumas ferramentas que eu já utilizo. Então, eu coloquei conforme, né, a minha opinião durante as minhas criações dos materiais. Então, existem diferentes ferramentas que podem ser utilizadas na criação dos materiais didáticos. Então, começando aqui pelo Canva. O Canva, por exemplo, ele oferece já modelos prontos que a gente pode só mudar cores, mudar ícones, e ele facilita muito na produção dos materiais visuais, desde montar, né, as aulas, às vezes eles têm até já, ele tem já alguns símbolos do celular pronto para você colocar no slide, você só coloca o print ou o ícone em cima. Então, ele é bem legal de trabalhar. Aqui eu coloquei, né? Eu acho ele fácil de utilizar. Ele tem, eu acho ele ideal para manuais, então, para montar como se fosse folders para dar em relação à tarefa. Então, folder de como ligar, como utilizar o telefone. O Canva é muito legal para fazer esse tipo de material. Ele permite, né, que a gente utilize setas, ícones, imagens, vídeos. O Canva permite que a gente consiga cortar e recortar vídeos. Hoje ele tem algumas ferramentas que utilizam também a IA, então de tirar o fundo da foto. E tudo isso pode te ajudar demais para você montar o seu material. Então, que nem esses quadros, né? Esses quadrados que tá aqui no nosso slide, no Canva também tem. Então, você pode fazer do jeito que você quer, ou da cor da sua marca. E o que é legal também é que ele consegue exportar PDF. Ele consegue fazer você consegue baixar de várias formas. Então, por exemplo, eu consigo baixar como imagem, eu consigo baixar como PDF, eu consigo baixar como JPG, dentre outros tipos. Agora falando um pouco, né, do Google Apresentações. Apresentações também é muito legal. Ele também tem várias coisas parecidas com o Canva, mas ele não tem tantos templates prontos para você mudar, para te dar uma ideia. Eu acho ele mais fácil de mexer, mas ele não te dá tantas opções igual o Canva. O Google Apresentações também é uma ferramenta muito boa, mas ele não te dá tantas possibilidades de embelezar o seu slide, digamos assim. Mas ele também é gratuito. Desculpa, eu esqueci de falar isso. O Canva, ele é gratuito, mas ele tem a parte Pro dele. Que a parte Pro tem os benefícios deles lá. Agora eu não sei dizer certinho, porque eu uso a parte gratuita. O Google Apresentações, ele é gratuito, ele não tem a parte Pro. Você consegue acessar de qualquer lugar, então pelo seu computador. Eu montei um slide aqui no meu computador, mas eu quero acessar lá na USP no meu celular. Você consegue também. Ambos, o Canva ou o Google, você pode compartilhar um link para outra pessoa te ajudar a montar também. Então, ele consegue ter essa parte, né, colaborativa. O Google Apresentações, eu acho ele fácil de mexer. Ele lembra bastante algumas questões do Word. Então, quem já mexeu no Word, que tem aquela parte, deixar em negrito, você consegue colocar formas, quadrados, retângulos, setas também. Mas, como eu falei, ele não tem todo esse embelezamento que o Canva tem de colocar, de fazer os slides ficarem mais bonitos, mais atrativos visualmente. Passando para a próxima ferramenta, o PowerPoint, ele é ótimo para o passo a passo, para editar prints fáceis. Quando eu falo prints, perdão, né? Capturas de tela. Ele tem uma flexibilidade por ser utilizado mesmo sem acesso à internet, porque se você entrar
pela internet com ele e a sua internet cair, você ainda consegue continuar mexendo no slide. Então, aqui do lado eu coloquei a imagem, né, do ícone de cada um. Então, o primeiro é o Canva, o segundo é o Google Slides, o Google Apresentações, e por último o PowerPoint. Se vocês perguntarem, Ana, qual você acha melhor? Eu acho que o Canva, ele te dá mais ferramentas e você consegue fazer um trabalho mais atrativo. No entanto, para uma coisa de poucos passos, que eu preciso evidenciar alguns botões, eu acho o Google Apresentações mais fácil para fazer essa parte. Deixei uma atividade guiada para vocês. Aqui eu quero que, né, vocês pensem aqui junto comigo na análise do público, que é uma etapa essencial no planejamento, né, dos materiais didáticos, que é o que a gente falou também na aula passada. Então, é importante a gente considerar aspectos como interesses, necessidades e possíveis inseguranças, que foi praticamente o tema da aula passada, né? E tudo isso relacionado ao uso da tecnologia. Então, aqui eu coloquei, né? Observe o perfil dos residentes da sua ILPI, caso você esteja fazendo esse material, né, para ILPI. Liste as principais necessidades digitais. Então, medos, inseguranças. Ai, ele citou que tem medo de ligar para alguém errado. Isso é um medo, então a gente pode trabalhar em cima disso. Interesses. Eu quero aprender a mexer no WhatsApp, eu quero aprender a tirar foto, quero aprender a pedir alguma coisa aqui em casa. E as necessidades práticas do dia a dia. Quero aprender a mexer no Uber porque eu tenho que ir sempre sair de casa. Tudo isso. E aí, com base nessas informações, a gente escolhe o tema ideal para a gente montar o material, os temas das aulas. Então, é importante a gente registrar isso. Aqui eu coloquei também aqui eu coloquei também sobre adaptações visuais. Então, fonte grande, o passo a passo, o ícones, que é sempre bom a gente pensar e lembrar disso. Toda essa adequação contribui para tornar, né, o processo de aprendizagem e de ensino mais significativo e eficiente. Então, a gente tem que sempre pensar em tudo isso, todos esses pontos. Bom, erros que não devemos cometer ao criar um material didático. A gente já falou bem pouquinho sobre isso, mas vamos lá. Durante a elaboração dos materiais, tem alguns erros que podem acontecer e a gente tem que observar. Então, o excesso de texto, por exemplo, esse slide é um slide que está com bastante texto, né? Então, um excesso de texto é um dos principais que a gente precisa olhar. Por quê? Porque dificulta a leitura, reduz a clareza das informações. Às vezes, né, a pessoa não lê tudo. Outra coisa, o uso da linguagem técnica. Às vezes, isso pode representar um obstáculo para um dos alunos. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes, uma abordagem com palavras mais informais atinge um público maior. Então, especialmente para pessoas que não têm familiaridade com alguns termos específicos. Então, por exemplo, tem várias pessoas que não sabem o que é smartphone, nunca entendeu essa diferença. E tá tudo bem, a gente explica. Mas se eu falar celular, a pessoa já sabe de primeira. Então, a gente tem que pensar nessa questão da linguagem técnica e como a gente vai ensinando isso passo a passo nos dias a dias. Outro aspecto, né?
a falta de contraste visual, que nem o exemplo que eu dei. Se eu fazer um slide com um fundo branco e a letra amarela, não vai ser legal. Contraste não vai estar legal, para ler vai ser difícil. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? No contraste visual, na organização adequada. Às vezes a gente organiza de uma forma que fica muito grudado. E tudo isso dificulta para o entendimento da pessoa. Então, a gente precisa prestar atenção se a gente está colocando as etapas e se tá tendo alguma ausência de padronização, que é um erro comum. Então, por exemplo, eu vou falar do Instagram e estou utilizando um ícone do Instagram antigo. Eu não padronizei ainda o ícone do Instagram para o novo. E aí agora os novos slides, toda vez que eu vou falar, tem um ícone novo. Melhor do que eu falar do antigo, de eu falar do agora e mostrando o ícone do antigo. Então, esse é um exemplo. E além disso, um dos erros é não considerar as limitações dos usuários, né, dos alunos, porque isso pode comprometer a forma deles aprenderem. Porque a gente tem que pensar no material que seja acessível para os alunos. Então, que tenha uma fácil forma de ler, de entender, de visualizar. Então, a gente evitando esses erros é fundamental para a gente garantir uma maior eficácia no processo de ensino, que é isso que eu falei. Então, a gente sempre tem que pensar em tudo isso antes de começar. Antes não, né? Durante a criação do nosso material. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês do que não fazer, do que não devemos fazer. Então, eu coloquei aqui a comparação entre exemplos, que permite compreender melhor a aplicação dos conceitos apresentados que eu falei nos outros slides. Então, nesse caso aqui, a gente observa um material com excesso de elementos visuais, muitas cores, um uso inadequado de palavras, que eu já vou falar para vocês, algumas características que dificultam a compreensão, que podem gerar, né, uma confusão. Então, deixa eu só esse próximo slide. Por que esse exemplo daqui não funciona? Então, aqui eu falei, né, fontes de cores diferentes, infantilização. Então, aqui, né, a gente tem um fundo de ursinhos, né? Não, gente, a gente tá, né, dando aula para pessoas idosas, pessoas que já estão na velhice, não tem que ter essa questão infantilizada, esse fundo infantilizado. Outra questão, essas letras coloridas, não tem uma padronização da letra, deixa confuso. Outra coisa, generalização que eu coloquei no slide, né? Vovôs e vovós. Não é toda pessoa idosa que é vô e vó, ou que gosta de ser chamado vô e vó mesmo sendo. Então, a gente não pode utilizar esses tipos de nomenclaturas no nosso material. A mesma coisa, zap zap. Mesmo que esse seja, né, uma das formas de se falar, que é conhecida, não é o jeito correto. O jeito correto, né, é WhatsApp. Então, é bom a gente ensinar utilizando esse nome, pois quando o aluno estiver sozinho e tiver que, por exemplo, instalar, se ele procurar como Zap Zap, não vai aparecer. E outra coisa aqui que eu coloquei, iconezinho. A gente não tem que infantilizar o nosso material. Então, nada de diminutivo. Então, aqui é um pouco sobre por que esse exemplo não funciona. É um pouco do que eu já falei. Então, vamos lá. Esse é um slide de um exemplo de como a gente pode fazer. Então, aqui eu coloquei um slide sucinto. Claro que quando vocês forem... Oxi.
Aqui, ó. Claro que quando vocês forem fazer, vocês ampliem isso. Então, né, aumentem os slides não, os prints. Aqui, como eu tô compartilhando pelo Meet, talvez não dê de ler, mas no meu slide você consegue ler certinho o nome das pessoas. Então, aqui, ó, eu coloquei até 3 passos. Tema. Então, como enviar mensagem de áudio pelo WhatsApp. Então, aqui a gente já supõe que a pessoa já sabe o que é o WhatsApp, o ícone do WhatsApp, mas se eu quiser eu posso sempre colocar o ícone na tela para identificar sempre uma padronização, né? Então aqui, abrir a conversa. E aí eu sinalizo com uma seta vermelha para clicar ou na bolinha do rosto ou embaixo, né? Então, toque na conversa com quem você quer falar. Eu dou essa orientação. 2, coloquei, né, o ícone do microfone. Clique e segure no ícone do microfone para gravar o áudio. No outro eu coloquei, segure para gravar. E solte o dedo para enviar a mensagem gravada. Às vezes a pessoa segura e arrasta. E depois tem que clicar na setinha verde. Então, deixei a setinha verde. Então, a gente tem que pensar sempre em poucos passos para ter para não ter essa dúvida, né? Então, que nem ali, o segundo passo. Clique e segure no ícone do microfone para gravar o áudio. Coloquei uma seta no ícone do microfone. Então, a gente sempre tem que pensar em questões assim. Para manual de apoio visual deve seguir princípios, no qual a gente já conversou, princípios, né, de simplicidades e consistências e acessibilidade. Então, aqui eu até coloquei, né, padrões de design para clareza. Então, uma organização em etapas sequenciais facilita para o entendimento. Passo 2, passo 3. Facilita, né, com que o aluno acompanhe, sem que ele se perca. Então, agora a gente vai falar do passo 1. E no slide vai estar mostrando o passo 1. Então, isso ajuda nas explicações, né? A questão da consistência visual. Então, eu vejo que a maioria dos meus alunos tem iPhone e um tem Android. Tem um telefone iOS e o outro tem telefone Android. Então, se eu fizer a aula inteira com os slides do celular Android, não vai atingir a maioria do público. O que eu tenho que fazer? Um slide que mostre como vai aparecer nos dois tipos de sistema do celular. Então, aqui eu tenho um print de como mandar mensagem pelo iOS e como mandar mensagem pelo Android. A gente tem que pensar em tudo isso, em ter essa consistência visual para atingir o público. Como eu já falei, mas reforçando, a linguagem ela deve ser clara, direta e sempre priorizar termos de fácil compreensão. Então, a gente tem que pensar em termos que consiga atingir todos os alunos, né? Não utilizar termos muito técnicos, ou a gente vai ensinar, ou não, né? A gente tem que ir ensinando pouco a pouco. Que nem o exemplo do smartphone que eu dei. Uma vez eu dei a aula para uma aluna em relação a smartphone, a celular. E ela falou: Olha, eu não sei a diferença de celular para smartphone. Minha amiga falou que smartphone é celular. Aí eu expliquei que às vezes a pessoa não conhece essa palavra. A gente tem que pensar em tudo isso. E todos esses elementos, eles contribuem para uma autonomia, né? Mais clareza, uma autonomia deles seguirem os passos. E também na eficácia desse processo de aprendizagem, que nem eu falei. Às vezes eles identificam passo 1, passo 2, passo 3, já vão seguindo no telefone. E aqui eu falei, né, de utilizar, coloquei aqui no slide, né, da gente pensar sempre, não só no passo 1, passo 2, passo 3, mas também utilizar setas, círculos, cores em contrastes,
fontes grandes com clareza e contraste com fundo, aquele mesmo exemplo que eu já dei. Fundo branco com letra amarela não funciona. Tem que ser fundo branco com letra preta, com outra cor que dê esse contraste. Setas, né? Clique nesse botão, eu coloco uma seta apontando para o botão, sem criar uma dúvida. Se eu tiver uma seta apontando, eu estou, né, simplificando a pessoa de encontrar onde que deve ser clicado. Bom, passar. Aqui eu deixei uma atividade para vocês. Depois a gente vê como vai ser essa devolutiva da atividade, mas para vocês criarem um mini manual de apoio visual. Então, escolha um tema simples, pode ser como tirar foto, como mandar um áudio, como fazer uma chamada de telefone, ou como eu coloco a internet no meu celular. Escreva, né, o passo a passo de uma forma clara e inclua imagens para você conseguir mostrar. Então, passo 1, entre nesse ícone. Aí circula esse ícone, coloca seta. Utilize, né? Utiliza setas, utiliza os círculos e mantenha uma linguagem simples e fonte grande. Crie esse material, pode ser em um slide, pode ser numa apresentação, como se fosse um folder, e depois a gente verifica como vai ter esse retorno desse material. Mas deixo essa atividade para vocês. Aqui, né, a gente fala um pouco sobre a linguagem de instrução, né? Importante a gente guiar o aprendizado utilizando sempre linguagens de fáceis entendimentos, não utilizar palavras tão rebuscadas ou palavras técnicas. Sempre, né, destacando o tema. Hoje a aula é sobre como mandar áudio. Hoje a aula é sobre como acessar a internet, como colocar o Wi-Fi no celular. E depois sempre destacar o passo a passo, utilizando verbos de ação, né? Faça isso, clique nesse círculo, clique, segure aqui, que assim, eu deixei até um exemplo aqui para vocês verem como tirar fotos pelo smartphone. Um tema só. Passo 1, com letra preta, clique no ícone da câmera no celular. Destaquei o ícone da câmera. Passo 2, posicione o celular, ou seja, que nem estava tirando foto de um quadro. Posicionei, enquadrei o celular para aparecer o quadro. E clique no círculo inferior para tirar a foto, ou seja, no círculo embaixo. E sinalizei com uma seta. Então, 2 passos eu já ensinei como tirar. Então, no terceiro, quarto passo, eu posso ensinar como colocar o flash. Então, a gente tem que pensar em sempre slides com 1 até 3 no máximo passos, de 1 a 3 passos, para ficar sucinto e direto. Aqui a gente vai para o resumo da aula. Bom, resumindo tudo, a construção desses materiais para a inclusão digital, né, requer uma atenção à clareza, à organização desse material e à adequação ao público. Então, a gente utiliza, né, recursos visuais para estruturar um texto que seja mais claro. Então, menos texto e mais clareza, evitar textos longos, explicações complexas, né? A gente sempre evidencia o passo a passo. Então, pode ser passo 1, passo 2, passo 3. Ter um material mais visual, com destaque das ações. Então, que nem o material passado. Eu utilizei uma seta para destacar onde que deve clicar. Então, a gente pode utilizar setas, a gente pode utilizar círculos e as outras formas, sempre com cores contrastantes. Uma linguagem simples e clara.
direta, que nem eu falei, né? Toque no botão, clique, segure, deslize, sempre nessa forma de ação, sempre indicando a ação. E aqui eu coloquei, né? Respeitar o público, não infantilizar o conteúdo ou a estética. A coisa, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar em quando a gente estiver construindo esse material. Então, todos esses princípios, eles contribuem para um processo de ensino mais claro, respeitando também as necessidades dos participantes, destacando como os recursos visuais, eles são uma ferramenta para ajudar a gente a ter esse foco do aluno, colocando pequenos passos ou cores contrastantes, mostrando os ícones. Bom, para finalizar, eu reforço todos esses pontos que eu falei. E também a importância da gente desenvolver um material sempre pedindo esse feedback dos alunos. Então, tá bom para ler esse material? Vocês estão conseguindo enxergar as cores, as setas? Vocês estão conseguindo ver? Olhando esse material, você acha que é para clicar onde? É muito importante a gente sempre estar conversando para ver se o nosso material está adequado e se está atingindo o nosso objetivo, as nossas metas, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Por fim, muito obrigada. Deixo aqui abaixo o meu contato, o meu número, o meu e-mail e agradeço muito pela atenção de vocês.